Ler mudou a minha vida. Começar a ler definitivamente foi um dos hábitos que mais me fizeram evoluir nos últimos anos. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de ler alguns livros, tipo Harry Potter, Percy Jackson e até alguns livros na escola, tinha alguns que eram bons. Mas com o tempo, eu acabei deixando esse hábito de lado e no ensino médio eu só li as coisas que eu era obrigado a ler. Eu acho que o próprio sistema educacional em si dificulta você criar esse hábito de leitura. Por isso, nesse vídeo eu resolvi compartilhar um pouco da minha experiência lendo livros e o porquê eu acredito que esse é um hábito transformador. Eu também vou falar sobre alguns livros que eu li e curti muito. Para quem não me conhece, eu sou o Gui, estudante do 4º ano de Medicina da Universidade Federal do Piauí. Eu sei que falar que ler é bom é um super clichê, mas pelo menos deixa eu tentar te convencer. Porque tem gente que fala que não curte ler. Só que eu acredito muito que quem não gosta de ler só não encontrou o livro certo ainda. Se você parar pra pensar, não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, as suas dificuldades, medos, conquistas, dúvidas, qualquer coisa, alguém já viveu algo parecido e escreveu sobre isso. Sim, certamente existe algum livro por aí que se conecta com a sua realidade de vida hoje. Quase um manual sobre a sua vida feito por alguém que você se conecta e se identifica. É interessante, né? Beleza. Todo mundo sabe que ler é importante, só que quase ninguém tem esse hábito. Pesquisas apontam que o brasileiro lê em média 2 livros por ano e 30% da população nunca comprou sequer um livro na vida. Por que isso acontece? Eu acho que isso ocorre por vários motivos, e eu vou citar algum deles. Uma coisa que dificulta a gente criar esse hábito é que, ao fazer uma atividade repetidamente nas nossas vidas, a gente espera conseguir algum resultado rápido com ela. É claro que a gente pode ler também por simples entretenimento, eu acho super bacana e eu gosto demais. Mas quando a gente vai ler por um objetivo, esperamos um resultado concreto. Ou seja, que a gente consegue perceber a nossa evolução enquanto fazemos isso. Na escola, esses resultados são notas melhores na prova ou uma apresentação bem feita sobre aquele livro. Só que com o ato de ler, você não percebe um resultado físico tangível rapidamente. Quando você tira a recompensa de tirar notas melhores na escola, ler não parece fazer tanto sentido assim. Aliás, todos os tipos de ganho, experiência ou valor positivo que você consegue lendo livros, você não consegue sentir, você não consegue enxergar. Tá tudo dentro da sua cabeça. No seu desenvolvimento, pensamento, vocabulário, entendimento de cultura, não é nada que você consiga colocar em mãos e sentir. Portanto, demora para você notar a diferença que aquilo faz. Os resultados são completamente invisíveis, o que não os torna menos importantes. Você tem uma perspectiva aumentada sobre as diferentes culturas, uma perspectiva ampliada e um entendimento maior de pessoas em diferentes contextos. E isso não é uma inteligência acadêmica que você pode simplesmente escrever num papel e aumentar suas notas. São habilidades que te desenvolvem como pessoa e que vão ser muito importantes para a sua vida. Talvez bem mais do que as habilidades acadêmicas. Só que para uma criança é quase impossível conseguir enxergar tudo isso. Eu também acho que os livros que nós temos que ler na escola passam longe de ser os mais adequados. Não nos resta dúvida que Machado de Assis, José de Alencar sejam grandes escritores, que de fato produziram obras geniais. Mas como um garoto de 14 anos vai conseguir refletir sobre uma obra escrita há quase 2 séculos e que fala de complexas questões existenciais? Fala sobre ascensão social, ciúme, traição e outras coisas. Como uma criança ou um adolescente que ainda não experimentou quase nada da vida vai conseguir se conectar com um livro desses? Veja bem, eu não sou contra a leitura de clássicos. Eu só acho que eles não geram conexão com alunos do ensino fundamental e médio. E isso dificulta a criação do hábito da leitura. Cobrar detalhes, bem como a interpretação profunda dessas obras, é uma coisa comum em provas e vestibulares. Eu acredito que isso afasta ainda mais do hábito de ler as pessoas que não conseguiram se conectar com o autor e com a obra. E muito antes de exigir a interpretação de obras complexas, o sistema de ensino deveria se comprometer em mostrar o potencial infinito da leitura. E agora eu vou falar sobre como eu voltei a ler e como esse hábito está fazendo a maior diferença na minha vida. Como eu disse, no ensino médio eu lia mais por obrigação do que por prazer. E aí eu tinha acabado de entrar na universidade e não estava muito satisfeito com a faculdade de medicina. Porque eu sentia que mesmo estudando para as provas, aprendendo anatomia, eu não estava aprendendo muita coisa de fato e crescendo como pessoa. Então comecei a procurar outras coisas para aprender e a leitura me possibilitou aprender com a história de outras pessoas. Comecei lendo livros escritos por empreendedores que contavam sua história de sucesso e depois eu comecei a ler todo tipo de coisa. Manuais para criação de negócios, histórias de sucesso de outras pessoas, clássicos, livros de psicologia, desenvolvimento pessoal, ficção
e até filosofia estoica. Essa segunda experiência com a leitura foi muito mais enriquecedora para mim, porque eu percebi que não importava o problema que eu estivesse passando, ou até mesmo alguma ideia que eu gostaria de colocar em prática, os livros poderiam me ajudar. Passei a enxergar a leitura como algo com aplicação direta na minha realidade. Imagina que a minha ideia era criar um canal no YouTube e olha o livro que eu tô lendo nesse exato momento. Esses dias eu comecei a ler o livro Como Contar a Sua História no Disputado Ringue das Redes Sociais. E obviamente escrito por um dos maiores mestres das redes sociais, o Gary Vaynerchuk. Já parou pra pensar o quanto que isso é incrível? O hábito de ler possibilita você aprender diretamente com as pessoas mais inteligentes que passaram por esse mundo, em qualquer época. O livro é basicamente um aglomerado de ideias, reflexões, pensamentos, palavras, experiências e conceitos de uma outra pessoa. Alguém que você jamais teria como conhecer. Muitas pessoas falam da viagem no tempo e tudo mais, eu acho massa, mas enquanto eu não conseguir viajar no tempo, eu sugiro a viagem nos livros. Existe livro de todo tipo, jeito e gosto. E é incrível porque você consegue se conectar com pessoas que morreram há quase 2000 anos. Um dos livros mais geniais que eu já li foi o livro Meditações, do imperador romano Marco Aurélio. Foi escrito por volta do ano 170. Sim, o livro tem quase 2000 anos e fala de questões cotidianas de uma forma super atual. Por exemplo, muitas vezes me perguntei como é que todo homem se ama mais do que os outros homens, mas dá menos valor à sua própria opinião que a dos outros homens. Dá pra perceber a atualidade nessas palavras? Eu acho esse livro um absurdo. Ainda mais porque Marco Aurélio era o homem mais poderoso do seu tempo. E um sujeito extremamente humilde, sábio e com uma verdadeira empatia pelas pessoas. Então eu comecei a ler porque estava insatisfeito com a faculdade, mas tive que me manter no hábito. E realmente é difícil você ler todos os dias. No começo de um livro, eu tenho às vezes que me forçar para começar. Só que chega um momento que o livro te prende e que você quer terminar ele o quanto antes. Um dia, nessa semana mesmo, eu acabei me prendendo no livro e eu li mais de 100 páginas que faltavam para terminar direto, porque a leitura tinha me prendido muito e eu quis terminar logo. A forma na qual eu me via estava mudando por causa daquela leitura. E a forma como a gente se vê no espelho muda muito quando a gente lê alguns livros profundos como esse. Até porque algumas obras exigem anos, décadas de trabalho duro para serem condensados e você absorver em poucas horas de leitura. E não é que outras fontes de conteúdo, como Instagram, YouTube e outras redes sociais, sejam ruins. É só que ler livros está em outro patamar de profundidade. Todo mundo deveria ler por diversão. E acredite, no começo vai ser difícil começar esse hábito. Vai parecer que você está trabalhando sem receber nada em troca. Vai parecer que é uma tarefa que você tem que cumprir. Só que depois de algum tempo, você vai mudar a perspectiva de isso é uma tarefa chata pra, nossa, isso realmente vale a pena. Eu estou aprendendo coisas valiosas com esse livro. E aí se torna divertido. E você só precisa criar tempo para começar no seu dia a dia. Tire tempo das redes sociais se for necessário. Vai fazer uma enorme diferença para você. Eu mesmo gosto muito de ler sobre psicologia, hábitos de uma forma que possa ser aplicada na nossa vida. Pois bem, eu vou falar aqui agora as minhas 5 maiores indicações pra todo mundo. Cara, esses livros são absurdos. Todo mundo deveria ler cada um deles. Vou deixar o link de cada um deles na descrição do vídeo. Definitivamente me marcaram e foram leituras que fizeram a minha mente explodir e eu olhar pra tudo de uma maneira diferente. O primeiro livro que eu vou falar aqui é o do Percy Jackson. Se você assistiu aquele filme ruim no cinema e não sabe do livro, esquece o filme. Esse livro marcou a minha infância e é uma leitura bem simples, mas até hoje continua sendo um dos meus preferidos. É muito interessante, te prende do começo ao fim. Eu acho que foi a primeira vez na vida que eu fiquei viciadíssimo em uma sequência de livros. E ainda fala bastante de mitologia grega de uma forma super bem humorada, com a história de herói moderno de tirar o fôlego. Esse livro eu sou levemente suspeito pra falar, eu acho melhor que Harry Potter, foi mal galera. E ainda fala bastante sobre déficit de atenção e dislexia, que são coisas que o personagem principal tem e tenta sempre superar. Cara, se você gosta de uma leitura tipo Harry Potter e quer uma leitura simples, leia esse livro. O segundo livro é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Apesar de ser um título bem motivacional, ele não tem nada a ver com isso. É uma dose de realidade para muitas pessoas e, querendo ou não, todo mundo precisa ler esse livro, na minha opinião. Mesmo que você diga que não se importa com a opinião dos outros, eu acho que isso é uma luta constante. Que todo mundo se importa em algum grau ou em outro. Daí a necessidade da gente ler esse livro. A arte de ligar o foda-se é uma atitude que a gente toma diariamente e muda a forma como a gente vê o mundo para sempre. Se desprender da opinião alheia é uma das coisas mais libertadoras que você pode fazer na vida. E o terceiro livro que eu indico é o livro mais profundo que eu já li. É o livro Meditações, do grande Marco Aurélio. São escritos pessoais, realmente era o diário que ele utilizava para registrar tudo aquilo que ele estava vivendo, refletindo,
na época que ele era imperador romano. Marco Aurélio escreveu os 12 livros Meditações em grego como uma fonte para sua própria orientação e para melhorar como pessoa. Era como se fosse um diário do homem mais poderoso na Terra, na qual ele escrevia todos os seus pensamentos. E a intenção dele passava longe de ser que aquilo fosse publicado, inclusive ele fala isso no livro, mas sim refletir e fazer uma autocrítica diária sobre os seus comportamentos como homem e como imperador. Esse é simplesmente incrível, mas é uma obra muito profunda e que é assustador o quanto ela continua sendo atual, mesmo tendo sido escrita há quase 2000 anos. O quarto livro que eu vou falar aqui é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse livro condensa algumas das principais ideias que fizeram o autor ganhar o Prêmio Nobel de Economia. O autor mostra como funciona a nossa mente e, principalmente, como o nosso pensamento é cheio de vieses. Essa obra foi escrita depois de décadas de pesquisa, é uma leitura muito densa e profunda, com mais de 600 páginas, e eu não recomendo começar por ele. Mas só quando você começa a ler, você percebe o quanto que a nossa mente é manipulada pela mídia, por outras pessoas ou até por vieses que nós mesmos criamos no nosso pensamento. Você começa a se questionar de todas as decisões que você tomou na vida e o quanto que a gente é influenciável. Esse livro eu considero uma obra-prima e faz a mente ferver. Também é muito bom para você refletir sobre vieses e erros nos nossos pensamentos. O livro mostra que a gente faz associações erradas. Uma das coisas que ele mostra através de pesquisas é que quando uma pessoa é mais atrativa fisicamente, que a gente acha ela bonita, é mais fácil da gente acreditar que ela também é bem-sucedida, e isso se chama efeito aura. Tem muitos vieses que a mídia e empresas usam para nos convencer, e são mais de 600 páginas só abrindo nossos olhos para isso. Por último, mas não menos importante, o livro O Ego é Seu Inimigo. Esse livro é outro que eu recomendo para todo mundo. Eu nunca imaginei que eu tivesse um ego tão grande que eu me identificasse com tantas coisas dentro do livro. A realidade é que o ego é provavelmente a força que mais nos atrapalha de seguirmos no caminho certo. São inúmeras as histórias de pessoas que perderam tudo, que destruíram a sua vida por causa do ego. Eu comecei a ler o livro sem acreditar muito, e à medida que eu fui lendo, eu fui cada vez mais me identificando com várias coisas, e eu tenho certeza que você também vai se identificar. São comportamentos viciados que nos impedem de evoluir, nos impedem de aprender, nos torna soberbos e até destemidos demais, por simples e puro ego. Essa leitura foi fantástica e me mostrou que quase todo mundo tem um enorme ego que atrapalha a sua vida. Recomendo demais a leitura. Essas foram algumas indicações de livros que me marcaram muito. Conta aí o que você achou. Se inscreve para ficar por dentro dos próximos vídeos e ativa as notificações. Aqui a gente fala sobre dicas de estudo, negócios, enquanto eu compartilho um pouco da minha trajetória. Deixa o like, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.